Pessoal, mais um exercício aí, exercício 9, dá essa função, pede para verificar se existe a derivada da função no ponto zero. Então, vamos lá, derivada no ponto zero. Lembrando que a derivada, na verdade, é um limite, né? E se é um limite, quando se aproxima do x em relação ao zero, existe uma diferença entre x maior e menor que zero. Então, a mesma necessidade que a gente tinha para calcular os limites laterais, agora a gente tem para calcular as derivadas laterais. Então, a mesma cautela na hora de fazer derivada de algumas funções, né, a gente vai ter que ter de quando a gente fazer os limites também das funções. Perceber a necessidade de calcular as derivadas laterais. Nesse caso, como o zero é justamente o valor onde existe a mudança de função, então aí eu sou obrigado a fazer as derivadas laterais. Então, a derivada da função à esquerda do zero. O que é a derivada à esquerda do zero? Está aqui o limite, que é a derivada, né? Esse limite aqui. Então, na hora de trabalhar a esquerda do zero, eu tenho que lembrar que o x é menor do que zero. Se o x é menor do que zero, a função vai ser essa de baixo, que é só x. Ó. Então, a função é o x. Então, eu vou substituir o x. Primeiro, o que é f de x mais h? É trocar esse x por x mais h, menos a própria função, que é x. Então, é só isso aqui. Ó. O que é f de x mais h? Trocar o x da função por x mais h, menos a própria função, que nesse caso é x. Então aqui vai ficar x mais h menos x, cancela x com menos x, sobra h sobre h, simplificando vai dar 1, e o limite do 1 é igual a 1. Então a derivada à esquerda do zero dá 1. Se aqui tivesse sobrado x, eu iria trocar o x pelo zero, mas como não sobrou, vai ser igual a 1. Derivada à direita, então vou usar a mesma fórmula, porém a fórmula que eu falo assim, é a mesma fórmula de limite, porém como é a direita do zero, então quer dizer que é maior do que zero. Se é maior do que zero, a função é o x menos 1. Então, na hora de colocar no limite, eu vou primeiro pegar essa função, trocar esse x por x mais h, então vai ficar x mais h menos 1, o menos, que é esse menos aqui, f de x, que é pegar a função e repetir ela. Então, essa função eu coloco aqui trocando x por x mais h, coloco ela aqui e faço uma menos a outra. Então vai ficar assim, cancela x com menos 1 com 1, sobra h sobre h. Simplificando isso aqui vai dar 1, limite da constante é a própria constante. Então a derivada à direita do zero também vai dar 1. Se tivesse sobrado x aqui, eu trocaria x por zero. Como não sobrou, é 1. Se as derivadas laterais são iguais, então a derivada à direita deu 1, está aqui. A derivada à esquerda deu 1. Está aqui, ó. Cadê aqui? Como as derivadas laterais são iguais, né, a derivada no ponto existe e também vai ser igual a esse valor. Então, a ausência de sinal aqui representa o mais e o menos ao mesmo tempo, como no limite. Isso aqui é um limite, porque a derivada é um limite. Então, a derivada no ponto só vai existir quando as derivadas laterais, né, forem iguais. Então, a derivada existe e ela é igual a 1 nesse caso aí.